Jejum acaba com a massa muscular. Déficit calórico acaba com a massa muscular. Mas tem uma forma da gente enganar o nosso corpo para conseguir preservar a massa muscular e é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Quero te falar, né? Quero conversar. Por que que acaba com a massa muscular? Entendendo por quê, a gente consegue entender como então preservar a massa muscular quando a gente está em déficit, quando a gente está fazendo jejum. Esse assunto sempre é muito pertinente porque eu compartilhei minha experiência fazendo 120 horas de jejum e a pergunta provavelmente que mais apareceu para mim foi: pô, mas fazer jejum não acaba com a massa muscular? E toda vez que eu posto algo sobre jejum, sempre aparece essa questão. Eu já fiz muitas experiências com jejum, faço jejum aí há uns 15 anos e sempre tem essa questão. Inclusive era uma questão que eu tinha dúvida e assim que eu sanei essa questão, eu iniciei no jejum. Eu não praticava jejum antes, apesar de querer praticar por causa do medo, do receio de perder a tão preciosa massa magra. E o que acontece? O nosso corpo, o músculo, já deve ter ouvido falar nisso, o músculo ele tem um custo energético para o nosso corpo. Quando a gente tem mais massa muscular, a gente gasta mais calorias só para poder ficar parado. Então muita gente fala assim, quando você ganha massa muscular, você vai poder comer mais, porque você vai aumentar a sua taxa metabólica basal. Então, de fato, quando a gente tem mais quilos de massa, você vai perceber que você vai ter mais fome. Sem você fazer atividade, sem nada, você já vai ter que comer mais. Só para sustentar o músculo, porque o músculo custa essa energia. Então, quando a gente entra em jejum, quando a gente entra num modo de déficit calórico, numa privação de energia, o nosso corpo vai entrar em modo de economia, porque ele quer sobreviver. Ele está vendo que a gente está gastando isso aqui de energia e está entrando isso aqui. Então, ele tem que tentar reduzir essa diferença. Porque se ele não reduzir essa diferença, pode ser que vai chegar num ponto que vai se tornar insustentável a vida. Então, na hora que a gente vai tentar entrar nesse modo de energia, o que a gente vai fazer? Vai tentar cortar aonde tem excesso de energia ali, onde que está pesando o orçamento. Então, se você tem uma massa muscular que você não usa ela, de fato, ela está pesando o seu orçamento. O que o seu corpo vai querer fazer? Vai querer consumir ela. Porque além dela dar energia, além dela dar energia que está precisando, porque você não está comendo, você está comendo pouco, então esse músculo ali, na hora que o corpo quebrar ele, ele vai fornecer energia para o corpo, ao mesmo tempo que ele vai diminuir, então, o nosso custo energético. Então é lógico, se você vai fazer um jejum, vai fazer um déficit, e você não dá razão para o seu corpo manter aquela massa muscular, ela sim vai ir, né, vai para a vala, digamos assim. Então, por isso que muita gente fala, se você fizer jejum, você vai sacrificar sua massa magra. Pode ser que sim. Então, entendendo isso, como que a gente então pode preservar nossa massa magra? A gente tem que mostrar para o nosso corpo que essa massa magra, ela é importante, ela é útil. Ela custa energia, mas ela está ali e ela não pode ser sacrificada. Como que a gente vai fazer isso? Com um treino de força. Você vai fazer um treino de força para continuar um treino de força que seja desafiante para poder mostrar para o seu corpo que aquela massa magra ali é importante, que você precisa ter aquele potencial de força, então que ele tem que tentar tirar essa energia de outro lugar. Por exemplo, da onde? Do seu pneuzinho que você quer queimar, do seu excesso de gordura que você está aí no seu corpo. Aí você sinaliza para o seu corpo, essa gordura aqui é a nossa reserva energética. Queima dela, porque o nosso músculo a gente está precisando dele. E aí você tenta dessa forma manter a sua massa magra ou preservá-la o máximo possível. E aí eu gosto de contar uma história. Eu tinha um amigo que muito rico, ele ia toda semana num restaurante mais chique da cidade lá. E aí, lá de Belo Horizonte. E toda semana ele ia nesse restaurante chique. Só que teve um momento que a empresa dele entrou numa recessão. E aí o poder aquisitivo dele diminuiu. E qual que foi a primeira resposta? Foi cortar essa ida no restaurante. Porque esse restaurante chique era caro.
a conta ficava uma fortuna. E agora ele tinha menos dinheiro, tinha menos recursos. Então, vamos cortar ali, onde que está pesando o orçamento. O que aconteceu? Ele percebeu que quando ele parou de ir no restaurante, a empresa dele começou a ter menos lucro ainda. Por quê? Porque era naquele restaurante que ele fazia o networking dele. Era naquele restaurante que ele conhecia as pessoas da alta sociedade. Era naquele restaurante que ele fechava grandes contratos, grandes parcerias, que sustentavam a empresa dele, em parte a empresa dele. E quando ele parou de ir, ele parou de ter, ele diminuiu esse networking, diminuiu esses contatos, diminuiu essa, esse fechamento, né, de acordos comerciais que ele fazia, e aí ele teve o seu lucro diminuído. Então ele percebeu, pô, eu não posso cortar, a conta fica cara, fica, mas ela tem um retorno na minha empresa. Então eu não posso cortar essa minha ida ao restaurante chique. Eu tenho que continuar indo no restaurante chique. E eu vou ter que arrumar outro lugar para cortar esses meus gastos para eu conseguir fechar a conta no final do mês. Então ele voltou aí no restaurante, voltou a ter ali os seus acordos, seu networking e diminuiu ali, né, o prejuízo que ele estava tendo. É lógico, o que é uma anedota, mas o restaurante chique são os músculos. A gente mostrando para o nosso corpo que o nosso músculo é importante, ele vai preservar o músculo. Assim como para esse meu amigo, o restaurante chique dele era uma coisa cara? Era uma conta cara toda semana? Era, mas era importante para o negócio dele. Agora, se ele corta o restaurante e aquilo ali não impacta o negócio dele, ele ia cortar sem peso na consciência, porque ele ia estar deixando de gastar uma fortuna toda semana e isso não está trazendo benefício nenhum para ele. Oh, beleza, estou economizando. A partir do momento que a gente corta uma coisa cara, mas que está trazendo um prejuízo real, a gente pensa, pô, talvez não seja a hora de cortar isso, vamos cortar em outra coisa. Então essa mais ou menos que é a lógica que a gente tem que mostrar para o nosso corpo. Entrou em déficit, vai fazer um jejum, preocupe-se com o seu treino de força. Agora, é lógico, não estou falando que é para a pessoa continuar treinando em jejum. Não faça isso se você não está acostumado. Tem um amigo que me via treinando em jejum, foi copiar, desmaiou, bateu a cabeça, rachou a testa. Porque para treinar em jejum tem toda uma lógica por trás disso. Inclusive eu tenho algum vídeo aqui no canal que já eu explico sobre isso. Como que você faz a sua preparação para você poder treinar em jejum. Até porque você está acostumado a estar lá com, sei lá, com energia no talo, circulando a sua corrente sanguínea antes de treinar. Você está acostumado a fazer refeição refeição logo antes de treinar. Aí de repente você corta essa refeição, mas você não corta essa refeição, você entra em jejum e aí você quer ir lá treinar. Você não deu tempo do seu corpo se acostumar a se acostumar àquilo. Você tem que progressivamente se adaptar a isso. E existem estratégias que você vai usar durante essa adaptação para você de fato conseguir treinar em jejum. Então não estou mandando você treinar em jejum. É lógico, faça aquilo que é conveniente e que é possível dentro do seu contexto. Então, o que você pode fazer? Se você está fazendo um jejum intermitente, você encaixa seu treino, às vezes, no período ali, de acordo com a sua janela de alimentação, que vai ser conveniente você fazer um treino. Mas não abra mão do treino. Você está fazendo um déficit calórico? Mesma coisa. Encaixe seu treino no momento ali da sua alimentação do dia, que vai ser conveniente. Mas não deixe de treinar. Principalmente se você quer preservar a sua massa magra. E eu gostaria também de fazer um adendo que, se você quer conhecer o meu sistema de treino, protocolo soviético, vou deixar um link na descrição e nos comentários o protocolo que eu uso para treinamento de força e treinamento de hipertrofia em casa ou na academia. Terminando, fazendo um parênteses aqui do Merchan, também é bom a gente lembrar que o resultado do treinamento ele não vem de um treino, ele vem de uma sequência, de um conjunto de treino. Então também não adianta a gente dar tudo de si em um treino só. A gente tem que sempre pensar em dar tudo de si num conjunto de treinos. E quando a gente pensa no conjunto de treinos, a gente observa que não adianta dar tudo de si num treino e no restante você ficar tão destruído, tão arregaçado, que no restante do conjunto a média foi baixa. Às vezes é melhor você diminuir um pouco um treino, ou diminuir a série, ou diminuir
o curtíssimo prazo, para que no médio e longo prazo você consiga aumentar o seu volume de treino. E é justamente sobre isso que eu falo no vídeo que eu vou deixar aqui no card, em algum lugar, onde é por que menos barra dá mais resultado. Mas já dando um spoiler, essa é a lógica. Não se desgastar em um treino. Você dá o seu máximo no conjunto de treinos. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para seu amigo. Se você pensa em fazer jejum, quer que eu explore mais sobre jejum, minhas experiências com jejum, deixa aqui nos comentários quais são suas dúvidas, suas sugestões para os próximos vídeos. Estamos aqui para poder compartilhar informação que vai ser útil para você. É isso aí, tamo junto, muito obrigado pela companhia até aqui, até a próxima.